Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do profeta Daniel, nosso 24º encontro. Vamos trabalhar Daniel, capítulo 7, versículo 19 a 28. Ouçamos a nossa leitura. Depois eu quis saber o que significava a quarta fera, que era diferente das outras, medonha, com enormes dentes de ferro e unhas de bronze, que comia, esmagava e triturava todo o resto com os pés. Quis saber também o que significavam os 10 chifres que haviam na sua cabeça, e aquele outro chifre que foi aparecendo e fazendo cair os 3 que lhe estavam mais perto, e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e tinha uma envergadura maior que os outros chifres. Observando, vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os derrotava, até chegar o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo. E chegou a hora quando os santos tomaram posse do reino. Ele então me explicou: surgirá no mundo um 4º reino, que será diferente dos outros reinos. Ele devorará o mundo inteiro e, depois, pisará e esmagará. Seus 10 chifres são 10 reis que surgirão nesse reino, e que depois surgirá outro rei. Ele será diferente dos 10 primeiros e derrubará do trono 3 reis. Blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá seus santos. Pretenderá modificar o calendário e a lei de Deus. Os fiéis serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. O tribunal, porém, se instalará e retirará dele o poder, e esse rei será destruído e aniquilado até o fim. O reino, o império e a grandeza de todos os reinos que existem debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Aqui termina a história. Eu, Daniel, fiquei com os pensamentos embaralhados, empalideci e guardei tudo na memória. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 19. Depois eu quis saber o que significa a quarta fera, que era diferente das outras, medonha, com enormes dentes de ferro e unhas de bronze, que comia, esmagava e triturava todo o resto com os pés. Neste versículo, volta a descrição da quarta fera e do chifre que cresce e blasfema. Daniel quis saber sobre o mistério desta quarta fera, seu aspecto medonho. Na primeira descrição da quarta fera, fala-se de um chifre pequeno. Agora, parecia maior do que os outros chifres. O aspecto é de uma fera devoradora e destruidora, com ferocidade incomparável com os outros. O aspecto violento vem revelado pelos dentes de ferro, devorador, unhas de bronze. A referência aqui é de Antíoco IV Epífanes e sua ação violenta contra os judeus
para impor o helenismo por meio da sua crueldade. Versículo 20. Quis saber também o que significavam os 10 chifres que havia na sua cabeça, e aquele outro chifre que foi aparecendo e fazendo cair os 3 que lhe estavam perto, e que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância, e tinha uma envergadura maior que todos os outros chifres. Os 10 chifres se referem a 10 reis. Os Diódocos e os Seleucidas, até Antíoco IV. O versículo fala de forma metafórica, mas o fundo é histórico. Segundo a lógica dos sonhos, vemos que os 4 animais, as feras, evocavam os impérios humanos. Nós já vimos isto. O 4º reino é certamente o Império Grego, de Alexandre Magno, e que os reis da Síria, os Seleucidas, são herdeiros diretos. Vemos a distinção dos 10 chifres, seguida de um 13º rei, em que o mal atinge a ferocidade de um poder avassalador. Este último chifre derruba 3 reis. Trata-se de Antíoco Epífanes IV. Antíoco vence Demétrio, seu irmão. Seu irmão chamava Antíoco, que foi também vencido por Ptolomeu Filométor. Daniel capítulo 11, versículo 21 a 25. Antíoco IV é o representante do mal contra o povo de Deus. Antíoco IV Epífanes reinou do ano 175 a 163. Trouxe terror para Israel por meio de um governo feroz. Ele é um ímpio perseguidor. Temos que ver também que os 10 chifres representam, então, a dinastia dos Seleucidas, que sucedeu a Alexandre Magno. O valor 10 é simbólico e designa uma série completa. A descrição de Antíoco IV refere à sua ação destruidora do povo de Israel. E ele se torna aquele que combate contra Javé, a fé de Israel. Daí vem a descrição dos olhos, a boca arrogante, revelando a impiedade deste rei. Então tem um fundo histórico, de forma metafórica, o autor do livro de Daniel, vai então expondo a realidade do conflito que existe naquele tempo, quando o livro foi escrito. Versículo 21. Observando, vi que esse chifre fazia guerra contra os santos e os derrotava. Antíoco IV irá guerrear contra os judeus. Quer impor o helenismo, e aqueles que não aceitavam foram perseguidos e mortos. Ele agiu de forma violenta contra o judaísmo. Até profanará o templo. Mandou eliminar o judaísmo, fazendo guerra contra o povo de Israel. Neste período, será Matatias e seus filhos que farão resistência e entrarão em guerra contra Antíoco IV. O filho de Matatias, Judas Macabeu, será o mais famoso. Matatias também teve como filhos Jonatas e Simão. Neste período, vemos os livros de Macabeus. Versículo 22. Até chegar o ancião para fazer justiça aos santos do Altíssimo. E chegou a hora quando os santos tomaram a posse do reino. O ancião é Deus, anterior a tudo e que reina para sempre. Vemos no capítulo 7, versículo 9,
que ele é venerável pelos cabelos brancos, rodeado pelo fogo, fazendo-o inacessível e radiante. O ancião vem fazer justiça aos santos, isto é, aos judeus, que estavam sendo derrotados pelo chifre, o 11º chifre, Antíoco IV. O ancião veio para fazer justiça, exercer o julgamento. O rei Antíoco IV, chifre pequeno, será derrotado, restituindo aos santos a posse do reino. Os santos do Altíssimo formam a comunidade dos judeus consagrados ao próprio Deus, isto é, o ancião. O reino não forma um império, mas é uma revanche dos judeus oprimidos que se libertarão da opressão dos inimigos de Deus e dos judeus. A posse do reino é a libertação do opressor e a conquista da liberdade. O povo de Israel será libertado do período dos Macabeus. O povo de Israel será libertado no período dos Macabeus e terá a liberdade daquele povo até a tomada de Roma. Nesse período de liberdade, fundou-se a dinastia dos Asmoneus, que então governou Israel do ano 164 ao ano 37 a.C., quando Israel foi tomado pelos romanos. Versículo 23. Ele então me explicou: surgirá ao mundo um quarto reino, que será diferente dos outros reinos. Ele devorará o mundo inteiro e, depois, pisará e esmagará. O quarto reino é o reino grego helênico, inaugurado por Alexandre Magno, que conquistou a Pérsia, o Egito, a Anatólia, a Ásia Menor, a Mesopotâmia, a Península Arábica e parte da Índia. Alexandre morreu no ano 323 a.C. Com a morte de Alexandre Magno, o império foi dividido em 4 reinos. Vemos em 1 Macabeus, capítulo 1, versículo 4 a 9. Cassandro ficou com a Grécia, Lisímaco ficou com a Trácia e a Ásia Menor, Seleuco com a Babilônia e a Pérsia, Ptolomeu com o Egito. Versículo 24. Seus 10 chifres são 10 reis que surgirão nesse reino, nessa quarta-feira. Depois dele surgirá outro rei. Ele será diferente dos 10 primeiros e derrubará o trono de 3 reis. Como vimos, o 11º rei é Antíoco IV, Epífanes. Os 10 chifres são os Diádocos e os Seleucidas, que vai até Antíoco IV. Os Diádocos eram herdeiros da monarquia grega e os Seleucidas, herdeiros dos reis da Babilônia e Pérsia. Estes foram generais que lutaram ao lado de Alexandre Magno. E como vimos, depois de sua morte, os Seleucidas se tornaram reis do Oriente, Pérsia e Babilônia. Este Antíoco IV irá derrubar o trono de 3 reis. Antíoco se encontrava em Roma como refém. Seleuco, irmão de Antíoco, morreu envenenado. Antíoco escapa do cativeiro e suplanta o herdeiro Demétrio. Fez luta contra o Egito, a Pérsia e Jerusalém. Nós vemos Jeremias, capítulo 3, versículo 19, Ezequiel, capítulo 20, versículo 6. Estes são os 3 reis derrubados: Seleuco, Demétrio e um terceiro. Ele governou a Síria, Antíoco IV, de 175 a 164 a.C. E foi o terceiro filho do rei Antíoco III Magno.
Versículo 25. Blasfemará contra o Altíssimo e perseguirá seus santos. Pretenderá modificar o calendário e a lei de Deus. Os fiéis serão entregues em suas mãos por 3 anos e meio. Antíoco IV emitiu decretos contra o judaísmo, proibindo as práticas tradicionais judaicas, a circuncisão, a observância do sábado. Profanou o templo de Jerusalém, roubando, despojando e dedicando o templo ao deus Zeus, a divindade grega. Um altar pagão foi erguido em cima do grande altar do templo de Jerusalém, profanando assim o templo e blasfemando contra Javé, Deus. A perseguição foi cruel. Quanto ao calendário judaico, podemos ver no livro dos Jubileus: desfez o sol para assinalar na terra os dias, sábados, meses, festas e os jubileus, que conta com 49 anos. O templo assinalado 3 anos e meio refere a 1 Macabeus, capítulo 4, versículo 54, que vai do ano 168 a 165 a.C. 3 anos e meio refere a metade de 7 e quer pressagiar a queda do Império Ímpio de Antíoco IV. A perseguição de Antíoco IV durou cerca de 3 anos e meio. Foi o período do mal. Versículo 26. O tribunal, porém, se instalará e retirará dele o poder, e esse rei será destruído e aniquilado até o fim. O tribunal decreta o fim do império do mal. Antíoco IV irá morrer, terminando sua onda de perseguição aos judeus. Foi o primeiro holocausto de judeus da história, com a perseguição sistemática aos judeus e seus costumes. Antíoco IV morreu em decorrência de uma doença, como veremos em Daniel, capítulo 11, versículo 45. A história que a literatura apocalíptica traz, uma ficção, apresenta como futuro, é vista como a sucessão de impérios violentos, com um período de luta profunda entre o poder blasfemo e os crentes. Mas aquilo que se apresenta no reino futuro é uma realidade passada. Com a morte de Antíoco IV, os judeus viveram tempos melhores, do ano 164 a 63. Viveram na liberdade logo após a morte do rei ímpio. Versículo 27. O reino, o império e a grandeza de todos os reinos que existem debaixo do céu serão entregues ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os impérios o servirão e lhe prestarão obediência. Antíoco IV conquistou o Egito, ocupou o Egito, mas não conseguiu ocupar Alexandria. Lutou contra a Pérsia ao leste. Depois da derrota dos reinos desumanos, o reino e o império e grandeza de todos os outros reinos serão entregues nas mãos do povo santo, do Altíssimo, isto é, os judeus. No livro de Daniel, no capítulo 7, a figura do Filho do Homem representa a visão do povo judeu, povo congregado, um povo unido. Representa a comunidade na história. O povo consagrado, que recebeu o poder depois que os impérios foram derrotados. Este povo, que é o Filho do Homem, se apresenta diante de Deus para receber o poder. Deus, como vimos, vem apresentado como ancião que preside o tribunal. Neste tempo de libertação, o templo de Jerusalém foi dedicado novamente a Javé Deus, um ano após a morte de Antíoco IV.
A soberania de Deus garante na história o povo de Israel, o juízo divino e a promessa de libertação, onde Jerusalém se torna o centro das peregrinações das nações. Deve-se ver Isaías aqui. Neste capítulo, o judeu Daniel, que estava no exílio da Babilônia, faz parte de uma história de violência, de opressão e libertação, que chega à dolorosa história presente na perseguição de Antíoco IV. Temos o exílio de Antíoco IV, de 597 a 175. No ano 175, iniciou o domínio de Israel, que terminou em 164. Então, nós vemos o seguinte: o término do exílio, o exílio que começou em 597, em 532 terminou o exílio da Babilônia. Começou então a submissão aos medos, depois aos persas. Isso vai até o ano 175, quando Antíoco IV assume o poder. Ele fica no poder até 164, dominando, subjugando, matando os judeus. Depois da morte de Antíoco IV, o imperador imaginário, nós vemos que todo esse período que vai do exílio da Babilônia até o fim da morte, com a morte de Antíoco IV, 433 anos de dominação. Após esse período, veio a libertação dos judeus. A visão do presente vivida pelo povo judeu durante o reinado de Antíoco IV é colocado então agora no passado, no exílio da Babilônia, em diante, quando o povo judeu foi colocado sob a violência de impérios. Nós vemos lá o Império Babilônico, o Império Meda, dos Medos, o Império Persa, depois o Império Grego. Esses impérios impediram a liberdade do povo santo de Deus. Daniel nos ensina que no passado existe algo sobre o futuro e que se espera, nasce, se alimenta do que já aconteceu. O livro de Daniel fundamenta a esperança dos desesperados, daqueles que não devem se resignar com a morte, que sonham e estão dispostos a morrer para conquistar a liberdade, coisa que o povo brasileiro não tem. Assim, o sonho de Daniel está por se realizar definitivamente e que, portanto, continue esperando a plena realização no íntimo de cada fiel que se vê oprimido, mas que continua confiante em Javé Deus, Senhor da história, Senhor dos impérios. Versículo 28. Aqui termina a história, isto é, o sonho. Eu, Daniel, fiquei com os pensamentos embaralhados, empalideci e guardei tudo na memória. Daniel entende o significado do sonho, a visão, mas mantém a revelação em segredo na memória. Então, essa é a nossa leitura. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.